Tá, gente. Vamos começar, então, a falar um pouco sobre o cálculo de carbono. Primeiro, eu queria apresentar, eu sou a Francine, eu moro na Austrália, tenho uma empresa, uma consultoria, que eu trabalho com sustentabilidade, ESG, cálculo de carbono. Também a gente tem ido já com a parte educativa, falando muito de discussões educativas para o Brasil, e levado em português alguns assuntos que aqui eu tenho já tratado, que algumas leis que já estão chegando na Austrália, que estão provavelmente logo indo para o Brasil. Vou apresentar o João Valente, ele é diretor de ativos digitais do Grupo Ambipar, no Brasil, atua na parte de sustentabilidade, de carbono, tem um doutorado em finanças comportamentais, e a gente vem trabalhando juntos em alguns projetos de parcerias, colaborações educativos, e hoje a ideia é a gente mostrar para vocês o que a gente vem trabalhando bem na realidade, o que é o cálculo de carbono, dar uma visão geral desse assunto para vocês, para a gente abrir depois, para vocês perguntarem e poderem entender melhor esse mundo que são várias discussões, mas a ideia é a gente poder iniciar essa introdução para facilitar essa análise para vocês. Bom, vamos começar, então, a falar um pouco do cálculo. João, dá um oi aí. Primeira live, aprendendo. Oi, é um grande prazer estar aqui com vocês todos. Espero que a gente consiga contribuir para pelo menos dirimir aí ou dar um caminho bom para poder falar sobre o carbono. Isso aí. Então, vamos começar. Eu vou começar, então, falando aqui para vocês uma visão geral que é sempre importante. Eu acredito que a maioria que está assistindo esse vídeo, as pessoas estão a par, né, do assunto, mas eu acho sempre importante trazer essa introdução a esse novo mercado, né, onde a gente muda esse olhar do shareholder, que antes, né, a empresa só via esse benefício que ela tinha de lucrar, para uma visão de stakeholders, que é o quê? Ela lucra, mas ela também, existem outras vozes dentro da empresa, onde ela também precisa dar atenção, né? Então, a gente está falando aí vamos sempre começar pelas questões do planeta, que a gente fala que é do ESG, da comunidade, os empregados, os parceiros, fornecedores, investidores, os reguladores, o governo, ou seja, muda para essa nova visão que existem outras vozes que a empresa também tem que dar atenção. Esse é um novo mercado. Então, as pessoas estão cada vez mais atentas a isso, e esse é o mercado que hoje a gente lida como empresa. Bom, isso vem ao longo do tempo, isso vem ao longo do tempo, inclusive na mudança das próprias gerações, né, dos comandos das empresas. Então, conforme as gerações foram passando, essa visão sobre stakeholder e entender o papel da companhia, ou o papel da empresa dentro de uma sociedade geral, ele vem em todos os aspectos, né? Então, com a sustentabilidade não é diferente. E eu acho importante também a gente mostrar que as coisas estão conectadas, né? Então, como a gente falou, existe uma conexão desses tópicos. Então, quando a gente fala do ISG numa visão geral, eles estão conectados com outros tópicos que a empresa também tem que levar em conta quando ela está trabalhando numa visão de comunidade. Então, a gente está falando que os tópicos cada vez estão mais levando, né, para regulamentações, para regulações. As empresas, elas têm cada vez mais que apresentar essas métricas, os dados. Então, cada vez mais, não é só
eu faço. Ok, qual é os dados? Como tu está mostrando que tu faz? Então, a gente precisa ver números. E também essa parte da financeira, né? Como é que a empresa hoje tem investido o seu dinheiro, em que tipo de ações? Então, são detalhes que cada vez mais, nesse novo mercado, as pessoas estão atentas e existem os reguladores para estar atentos e, por isso, cada vez mais os dados são mais importantes, onde a empresa apresenta realmente o que ela tem feito para todos esses stakeholders. Então, aí estão as vozes, né, que a gente fala. O que a empresa tem feito para a comunidade, para os seus parceiros, para os seus clientes, em relação ao planeta. E aí entra vários aspectos da sustentabilidade, que eu gosto sempre de explicar dessa forma aqui, ó. A sustentabilidade é como se fosse o guarda-chuva, gente. E os aspectos de ambiental, social e de governança, eles estão dentro desse guarda-chuva. Então, quando a gente fala de ESG, vamos pensar que o guarda-chuva é a sustentabilidade e dentro existe uma série de tópicos. Tópicos desde poluição, economia circular, gestão de água, emissões de carbono, biodiversidade. Quando a gente fala no social, a gente está falando de gerenciamento de colaboradores, satisfação do cliente, engajamento da comunidade, criação e distribuição de renda, saúde, segurança, bem-estar. E quando a gente fala de governança, qual é o board, né, da empresa? Qual é a questão da empresa em termos de segurança digital, composição do conselho, quem faz parte desse conselho, como a empresa está apresentando os seus relatórios, de que forma. Então, olha uma série de tópicos quando a gente fala de ESG. Então, às vezes, o João pode até adicionar um detalhe para essa discussão, que às vezes as pessoas falam, eu trabalho com ISG, mas o ISG ele envolve uma série de fatores, né? E cada pessoa, cada empresa pode ter especialidade em alguns ou integrar todos eles, que é o que a gente tem feito, mas são vários detalhes. Por exemplo, o cálculo de carbono, ele está dentro das questões ambientais, que é o que a gente vai falar agora na live. João, quer adicionar alguma coisa? Não, isso só vai ajudando no que nós estamos defendendo, né? Essa conexão, ou toda essa nuvem chamada sustentabilidade, ela engloba tanto os stakeholders, como o mercado, como as pessoas técnicas, as pessoas especialistas, né, as ODSs que estão dentro para poder nos guiar aí em quais são os sentidos da funcionalidade do cálculo, né, no caso só de carbono ou de outras grandes áreas. Bom, aí quando a gente está falando, agora a gente vai entrar um pouco para carbono, só para dar um overview assim para vocês do que está acontecendo na Terra e por que a gente tem que começar a falar de carbono e essas emissões de carbono. E a gente depois vai entrar nas legislações e explicar. Mas para entender, né, que o efeito estufa natural que a gente fala, e tem até alguns vídeos que eu explico sobre o efeito estufa, ele é positivo, e a gente precisa ter essas trocas entre o ambiente e a atmosfera. Então, a gente precisa que existam essas trocas dos gases. Só que o problema é que pós a Revolução Industrial, a gente teve uma troca, a gente não está conseguindo que existam essa absorção da atmosfera de uma forma natural. Então, o que está acontecendo é que essas trocas, elas não estão conseguindo ser de uma forma natural, porque a gente não está conseguindo entrar num equilíbrio ambiental, e o que acontece é que acumula esses gases lá na atmosfera. Então, eu sempre gosto de mostrar o exemplo de um cobertor. Pensa quando a gente... várias camadas. Então, a gente tem a atmosfera, tem uma camada e está tudo ok. Só que está começando a existir várias camadas nessa atmosfera, porque os gases não conseguem fazer essa passada pela atmosfera. E aí, é como se a gente estivesse de noite dormindo
e a gente começasse a colocar vários cobertores e a gente começa a ficar com calor, porque a gente está com muito cobertor. E isso é o que está acontecendo. Então, esse exemplo do cobertor é uma ideia para vocês enxergarem os problemas climáticos que a gente está enfrentando por conta desses gases que causam o efeito estufa. Então, aqui, ó, a gente pode entender alguns dos gases que causam o efeito estufa, que são o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o ozônio, tem também os PFs, né, João? Como é que se chama? Tem os gases, os PFs, a maioria dele vem dos combustíveis fósseis, o uso, né, o lixo do metano, uso de fertilizantes, gás de cozinha. Então, tem uma série de gases e dos efeitos humanos que causam esses problemas que a gente hoje está enfrentando de aquecimento climático. Esses gases todos, eles são, a gente chama de carbono equivalent. Por quê? Porque, imagina, ficaria muito difícil a gente pegar e falar, é o metano, é o óxido nitroso, é o dióxido de carbono, é o ozônio. Então, assim, todos esses gases, a gente faz um cálculo que faz uma análise de qual é a quantidade de carbono que a gente precisa para dentro desses gases. Então, por exemplo, tantos por cento de gás de metano significa X de carbono, de dióxido de carbono. Então, a gente coloca tudo no cálculo de carbono para facilitar o cálculo das emissões. Então, a gente está falando de CO2, o Ezinho do lado, que é o equivalent, que é esse detalhe que a gente faz uma análise quantitativa. João, quer adicionar algum detalhe aí? Sim, a importância da gente utilizar a equivalência é que nem todos os projetos, e esse é uma consequência de todo o ciclo, né? Nem todos os projetos que geram créditos de carbono, eles vão sequestrar metano, eles vão sequestrar o ozônio, eles vão sequestrar o que quer que seja, né? Então, a equivalência através do peso molecular, ou a equivalência através do gás, e da forma com que ele interfere no aquecimento, né, no aquecimento global, é que ele vira equivalente. E aí fica muito mais simples, né, a gente entender, ou a gente visualizar e tratar tudo com um gás só. Né? Por isso que tem se normalmente utilizado o CO2, né, como o próprio dióxido para poder fazer a equivalência dos outros gases. Então, é um detalhe importante, porque às vezes o pessoal me pergunta o que é o ESI. Então, agora ficou explicado. É uma forma mais fácil de explicar a quantidade de gases de dióxido de carbono que precisa para aquele gás. Uma coisa que é interessante, tem gases que são muito mais danosos para a atmosfera do que o dióxido de carbono. Então, a gente está falando de gases que demoram mais tempo para fazer esse processo de troca. Então, a gente tem o metano, por exemplo, ele fica mais tempo na atmosfera do que o próprio dióxido de carbono. Isso são detalhes que a pessoa que trabalha com cálculo não precisa saber, mas a gente só está falando porque são visões gerais para a gente entender sobre esses gases. Bom, e faz parte do conceito. Eu acho que aqui faz parte, com certeza. Aqui, João, eu vou deixar um pouco para ti e eu vou adicionando, porque aí tu fala um pouco da questão que está acontecendo de Brasil e eu trago uma visão de Austrália. O assunto, ele não só está na moda, né? Quando a gente fala em gases do efeito estufa, nós estamos tratando da fatia de emissões, primeiramente, né? Então, não só ele está na moda, como começou a ter um olhar muito mais apurado sobre a agressão que está acontecendo no nosso planeta. Então, como a Fran falou um pouco mais lá atrás, né, a forma dos gases do efeito estufa contribuir com o extermínio do planeta, né, ou com o término do planeta, ele vai muito além da capacidade que a gente tem
de mitigar ou de contribuir, ou de contribuir positivamente ou negativamente com esses efeitos. Né? E já passou da hora da gente falar que a responsabilidade não é mais minha. Né? Não, a responsabilidade é do outro. Tudo bem, só que se a gente não fizer nada, então todo mundo vai perder o planeta do jeito que a gente conhece. E com esse olhar, e com essa visão, com essa direção, é que vem os marcos regulatórios para a sustentabilidade, para o carbono, quais são as pressões sociais, as pressões legais, quais são as pressões regulatórias, né? E todos os instrumentos para poder colocar as indústrias, colocar as empresas inicialmente dentro desse trilho, ou dentro desse caminho, e depois distribuir isso e engajar a sociedade como um todo. Né? Então, aqui a gente tem não só a adaptação do IFRS como uma norma contábil que já começa a identificar o relatório de sustentabilidade como um artifício contábil, como um instrumento contábil, mas passando por todos os demais, pelo TCFD, a CVM olhando o crédito de carbono como um título imobiliário ou não, ou só realmente como um incentivo a projetos de sequestro de carbono. Né? Então, tem todas as normatizações que, de acordo com cada país, de acordo com cada região, ele vai se adaptando e vai se integrando ao todo, que é o próprio propósito, né, de estar e de ser sustentável. E aí, com as regulações, com as normas regulatórias e com as pressões legais, vai se eliminando os greenwashers, né, ou as empresas que fazem de qualquer jeito, né, ou as pessoas que fazem de qualquer jeito, para que elas possam estar adequadas dentro de uma normatização, e aí sim, ganhar um selo, ou ganhar um entendimento, ou ganhar uma acreditação de acordo com as normas que estão sendo defendidas. Né? Aqui no Brasil, a gente tem o IFRS com várias adaptações já para poder mostrar os impactos sustentáveis dos CAPEX, né, das operações e das formas com que se reporta isso, tendo um padrão, né, a CVM trazendo aí à luz, né, a parte de mercado de carbono, né, e os demais, as demais legislações que vão corroborar cada um dentro da sua localidade. Né? Só que João, explica para o pessoal o que é o IFRS na parte contábil, antes de eu começar a falar. O IFRS ele é uma normatização contábil para poder adaptar os demonstrativos financeiros ou os demonstrativos contábeis. Né? Então, quando aqui no Brasil legalmente se usa o BR-GAAP, que é uma cópia ou é uma adaptação do US GAAP, só que as empresas que são multinacionais, as empresas que estão adequadas ou que querem se adequar ao mercado internacional, eles vão precisar adequar os demonstrativos contábeis dentro do IFRS. Né? É uma forma de você contabilizar todos os ativos e todos os passivos da companhia de forma universal, que dê para ser comparável e que dê para ter todos ou o mundo inteiro numa cotização ou numa normatização específica. Esse é o IFRS. É um modelo contábil para a adequação dos instrumentos dos demonstrativos financeiros, balanço, DRE, fluxo de caixa e etc. Cada país ele tem a sua normatização e, em paralelo, ele aceita o IFRS ou não. Tá? Geralmente, o que é normalmente utilizado é que todas as companhias que possuem mercado fora ou que querem atuar no mercado fora do seu país, ele faz a adaptação internacional, que é o modelo IFRS. Tá? E agora o IFRS colocou dentro das suas cotas ou dentro da sua normatização
os modelos de relatório de sustentabilidade. Isso, e isso vai ao encontro de alguns aspectos que a gente pode explicar o que tem acontecido aqui na Austrália, né? Que basicamente o AASB-S2 ele se adaptou às prerrogativas do IFRS. Então, vários dos targets, né, e dos objetivos de métricas, de governança, de informações de dados estratégicos, vem do IFRS. Então, essa legislação, ela foi aprovada em setembro do ano passado e ela começou a entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro aqui na Austrália. E aí existem, né, todas umas camadas de quais empresas serão atingidas inicialmente, depois as próximas, depois as últimas, né? E o que vem acontecendo, basicamente, é que as empresas, a partir do ano fiscal do ano que vem, elas vão precisar, além de apresentar dados financeiros, também dados não financeiros, que são de métricas de carbono, Scope 1 e 2, já prontas para apresentar o Scope 3 no próximo ano, e também apresentar estratégias, governança, se existe análise de riscos e de impactos dos riscos, né? Porque o que a gente fala, e aí entra um pouco só para explicar da dupla materialidade, não é mais o que a gente afeta o planeta, mas também como o planeta afeta a empresa. Isso cada vez mais investidores estão de olho. Então, uma empresa, por exemplo, que está numa bolsa de valores, ela tem que explicar se ela tem uma análise de riscos da empresa dela em termos climáticos, e basicamente é uma regulamentação que saiu na Austrália e vai iniciar um efeito dominó. Por quê? Por conta que ela se baseia na IFRS, ela se adaptou aos contextos da Austrália, e só para trazer também um gancho, a primeira, basicamente, que saiu, que começou a dar esse movimento todo foi na Europa, né? Então veio a Europa, Califórnia, já fazendo uma série de prerrogativas para empresas terem que apresentar o que elas têm feito, e isso foi trazendo, né, puxando para outros países. Provavelmente o Brasil, depois até João, traz um overview, mas entra em 2027 em vigor, já com mais detalhes a legislação, e a gente pode também falar um pouco do carbono, mas dentro, né, das legislações, das métricas que são necessárias. Então, para voltar a falar do cálculo, o que eu quero dizer dessas leis? Todas essas leis exigem métricas de carbono. E para a gente saber essas métricas de carbono, a gente precisa calcular. Então, aí que vai entrar o que a gente vai explicar sobre cálculo de carbono. Mas a ideia é mostrar para vocês que está acontecendo realmente pressões legais e regulatórias. Então, agora não é mais a empresa quer mostrar o que está fazendo, e a gente, às vezes, realmente não sabe se aquilo é verdade, como o João bem destacou, que é o greenwashing, né? Que, às vezes, a gente vê lá um selozinho verde e ela diz que é sustentável, ou ela diz que realmente tem feito algumas ações, mas a gente vai entrar no website e não vê nada. Então, para a gente entender toda essa trajetória que vem acontecendo. Bom, a aula não é de introdução a ESG, então a gente quis passar bem rapidamente para explicar para vocês. Aqui, as questões de mercado. Eu falei um pouco, vou deixar o João agora falar e eu adiciono em alguns detalhes, falando em relação ao carbono. Veja que, como a gente, mesmo que o foco não seja o ESG, ou a gente falar disso, não dá para a gente já partir diretamente para um cálculo de carbono sem dar uma contextualização, né, do que o mercado está pedindo, ou do que os clientes estão dispostos, do que a geração está disposta a assumir ou a precificar o seu produto. E no final, né, todos os stakeholders, todos os players envolvidos, eles estão focados num propósito em comum, né? Então, uma das grandes coisas, ou uma das grandes modulações de todos os stakeholders, é quem é que são
quem é que vai solicitar ou quem é que vai usar essa informação do cálculo de emissões de carbono, né? Então, a gente já tem dois mercados definidos, um que chama mercado regulado e um que chama mercado voluntário, né? Pelo próprio nome, o mercado regulado, ele tem normatização, ele tem uma receita de bolo de como é que você, ou quais são os parâmetros que você utiliza para o cálculo e como é que você coloca isso no papel, né? E o mercado voluntário, que você faz por iniciativa, você faz voluntariamente. Porém, esse segundo, né, esse mercado voluntário, ele tem crescido muito por conta das pressões sociais que existem, das pressões globais que existem de você não ser um vilão ambiental, um vilão do aquecimento global. E sim, uma forma de você engajar. Então, dentro de todo os parâmetros ou de todo o mercado, quem é que vai usar essa informação? Quem é que vai solicitar essa informação, né? Então, o governo, por conta da legislação, como o IFRS que a gente está falando, né? O seu cliente, ele pode até não pedir o relatório ou o inventário de emissões, mas ele vai querer saber quais são as suas práticas, como acontece com os resíduos, como acontece com os reciclados, com a legislação dos PETs, dos plásticos, dos recicláveis, né? E o banco, ou a instituição de fomento, que vai te dar ou acesso a novos mercados, para você poder ter benefícios dentro de uma companhia verde, né? Ou para você poder ter desconto em taxas, por exemplo, de captação de recurso, que já existe aqui no Brasil e na América Latina toda, já com bancos de fomento, utilizando o relatório de sustentabilidade, utilizando o inventário de emissões para poder te enquadrar dentro de alguns perfis, dentro de alguns selos, dentro de alguns tiers de utilização, né? Todo esse ecossistema, ou todo esse mercado, ele é enquadrado para você poder ter esses acessos. Então, acesso à informação, acesso à contribuição, acesso ao engajamento. A partir daí, você pode criar produtos que engajem os seus clientes na mesma causa que a empresa, né? E quais essas informações são tão relevantes, né? Não só qual que é o seu inventário, ou qual que é a sua contribuição para o aquecimento global, por isso que é um inventário, mas também qual que é o seu compromisso. Qual que é a sua função, ou o seu compromisso, o seu propósito nessa jornada de emissão de carbono, né? Qual que é a sua meta de redução? Qual que é a sua estratégia? Qual que é o seu investimento? Você vai investir em CAPEX, vai investir em tecnologia? Se você for uma indústria, você vai investir em filtros, você vai investir em combustível alternativo, né? Então, a parte de engajamento, né, ela pode até parecer subjetiva, né, só que ela está muito mais ligada ao que você está disposto a fazer para o seu cliente ou para o seu mercado, do que propriamente o que a legislação te obriga a fazer. Então, a gente já passou, né, da fase, nessa evolução da sustentabilidade, a gente já passou da fase de querer fazer as movimentações à revelia, né? A gente precisa entender, se compromissar, engajar e trazer todo o ecossistema, trazer stakeholders, tanto da cadeia upstream quanto da cadeia downstream, tanto seus clientes quanto seus fornecedores, dentro do engajamento, porque tudo conectado, tudo é um elo. Então, nós somos uma parte desse elo. É importante agora, falando um pouco de carreiras e desse novo mercado, que a pessoa que tenta
entender como entrar nesse mercado e como discutir, né, as questões de carbono, um dado muito importante, assim, os bancos já estão exigindo métricas para saber onde eles estão investindo o dinheiro ao emprestar para uma empresa, e as empresas já estão notando que acesso a novos clientes, a novos mercados, elas precisam também fazer esse cálculo. E aí vem das questões de como essa nova carreira está surgindo, porque a gente não tem suficiente pessoas que entendam de cálculo de carbono e tem uma visão geral, porque mesmo você não precisando calcular, você tem que entender o objetivo da análise de calcular e saber as métricas, e aí criar estratégias de redução. Por quê? Porque se você trabalha numa empresa e essa empresa tem interesse de iniciar a estratégia de sustentabilidade, você tem que entender essas questões de emissões, até para dizer, tem um ruído no fundo. João, será que é o teu ruído? Vê se tem algum ruído teu aí. Vamos ver. O João botou mute, vamos ver se vai melhorar. Obrigada, Rafaela. E, bom, para a gente ver essa importância desse detalhe. Então, assim, quando a gente está falando de carreiras, você tem que ter uma visão geral de um todo. E o carbono, independente se você vai calcular ou não, você tem que entender que existem emissões diferenciadas, e agora a gente vai entrar mais tecnicamente para explicar isso, mas qual é as emissões mais importantes que a empresa tem que levar em conta? Isso depende muito do tipo de empresa. Então, a gente está dando uma visão geral, falando, né, o João trouxe as questões dos mercados, do capital, das pessoas, para a gente mostrar que você tem que ter esse olhar, hoje em dia, empresarial. Tanto você se é dono de uma empresa, ou trabalha em uma empresa, ou se tem interesse de fazer uma transição na carreira, na empresa, ok, onde está a minha empresa no mercado? Qual é o capital que ela busca? Quem são as pessoas que ela atinge? E a partir dessa visão, a gente começa a fazer essa análise de, ok, agora eu vou analisar minhas métricas, eu vou entender um pouco mais, e você pode calcular ou não calcular, mas saber orientar a pessoa que calcula também, porque eu digo, a gente sabendo uma visão geral, fica muito mais fácil a gente também poder saber colaborar com outras pessoas. Outra importante dado é falar dessas novas carreiras. Aqui na Austrália, os contadores já estão começando, muitos poucos, a aprender a calcular. Por quê? Porque o contador tem acesso aos invoices, né, da empresa, as notas fiscais. Então, isso facilita também algumas questões do cálculo. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns detalhes que eu acho que é importante agora a gente entrar mais para explicar. Bom, o que é o cálculo de carbono, né? Então, eu expliquei de uma forma bem simples. A contabilidade de carbono é a medição das emissões de gases de efeito estufa. Então, volta um pouco do que a gente estava explicando lá, por isso que a gente quis dar essa introdução para vocês. E aí agora vocês entendem os gases de efeito estufa, que são emitidos em virtude das atividades que a empresa realiza. Não só a empresa, nós também, a gente também emite gases, a gente inspira oxigênio, inspira e expira gás carbônico. Então, nós também, nós somos carbono. Então, eu sempre digo, mas a gente está analisando aqui empresarialmente, então a gente está falando dessas emissões empresariais, que são muito maiores em termos do que uma empresa faz do que uma pessoa, mas analisando que os combustíveis fósseis têm uma emissão enorme, e a gente fazendo, né, como a gente falou, o nosso papel em reduzir também, de repente, um dia diminuir o uso do carro, pegar o transporte público, a nossa parte também é muito importante. Então, eu sempre digo, a gente está falando aqui de empresas, mas a gente também tem que pensar na gente, né, em como a gente vai começar a fazer ações, até porque as nossas ações se refletem nas ações da empresa. Isso aí é outro papo, mas que a gente pode falar também sobre comportamentos que a gente tem que trabalhar para fazer mudanças de redução de carbono empresarial, né? Mas isso é para outro dia o assunto. Bom,
Então, existem padrões globais para esse processo que a gente chama que é os Greenhouse Gas Standards, né? São as normatizações. E o protocolo GHG, que é o gases de efeito estufa, o GE, também é o standards, né? É a norma mais usada mundialmente. Basicamente como é que a gente vai saber? Porque a gente tem que ter um padrão, né? Tudo tem que ser padronizado. Se a gente não tiver um padrão, como é que a gente vai saber que aquele cálculo daquela empresa está sendo da mesma forma que a outra empresa está fazendo? Eles estão conectados a que normatização? Eles estão falando de que norma? Então, basicamente, é mundialmente usado o GHG Protocol. Em termos bem básicos, você está medindo as emissões do negócio, do seu cliente, se você tiver um cliente, né, ou você na sua empresa, e entender a origem dessas emissões, que vem desde o combustível, da eletricidade, dos resíduos, do transporte. Então, a gente vai falar um pouco dessas emissões, mas basicamente é isso, é eu calcular essas ações que causam essas emissões e poder metrificar isso. João, quer adicionar algum detalhe? Tu tá no mute, tá, João? Desculpa, acabo falando sem ver. Esse é o caminho, né? Existem várias outras metodologias, várias outras não, mas existem algumas outras metodologias, algumas mais acreditadas ou com uma regulação específica, alguma legislação exige SBTi, por exemplo, ou alguma outra coisa. Né? Mas a comumente utilizado no mundo inteiro é o GHG ou adaptação do GHG. Isso, adaptação, que é aí que a gente vai agora explicar um pouquinho dessas adaptações. Mas primeiro, vou dar uma visão aqui. João, bota no mute de novo, só por conta do ruído. Beleza, vamos lá. Vou explicar aqui Vamos lá. Então, gente, eu vou dar um overview aqui, uma visão geral. O João vai adicionar alguma análise que ele acha pertinente. Vamos entender, então, o que são esses escopos, tá? Basicamente, a gente divide em 3 tipos de escopos, que é o 1, o 2 e o 3, que se dividem em combustível, em carros da empresa, o óleo para aquecimento e gás, para combustíveis para operar os equipamentos. Esse é o escopo 1 da empresa. Aqui também entra o ar-condicionado da empresa, os refrigeradores que ela usa. Então, esses a gente divide em scope 1 da empresa. Aí a gente tem o scope 2, né, que eu falo sempre scope, acostumada, mas é o scope, fica fácil de entender. Considerado as emissões indiretas da empresa, é da onde vem a eletricidade da empresa. Essa eletricidade, ela vem de combustíveis renováveis, ou ela vem de uma rede de eletricidade que vem da queima do carvão, a energia hidrelétrica, ou seja, da onde vem essa eletricidade da empresa? Então, esse é o scope 2 da empresa. E o 3, ele é uma festa, porque aí ele entra desde as categorias, que a gente divide em 15 categorias, upstream e downstream. Então, só para vocês entenderem numa visão geral, uma empresa, ela fabrica, vamos colocar um exemplo, né? Ela fabrica margarina. Então, ela fabrica margarina, essa fabricação, ela tem a eletricidade da empresa, ela tem os combustíveis, que ela tem os próprios caminhões dela, que ela usa para levar a margarina para os supermercados, vamos supor, e ela tem o consumidor que compra a margarina, que usa a margarina e que joga fora o pote da margarina. E esse pote da margarina, ele está dentro do scope 3 da empresa, porque as questões indiretas e diretas. Então, é o lixo que o cliente, que ainda de alguma forma,
importante para a empresa, porque ele faz parte da cadeia dela, porque ela está vendendo esse produto, então ele faz parte da cadeia, onde ele bota fora. Então, se essa margarina, eu vou falar um pouco desse, porque para mim é muito simples explicar esse detalhe do lixo quando eu falo desse jeito. Se a margarina não tem daqui a pouco um selo ali dizendo, é reciclada, e se realmente é reciclada, né? Porque tem também essas coisas que pode ser que ela não seja reciclada, ou se ela realmente não explica nada. E a pessoa simplesmente joga fora. Por quê? Porque o lixo causa também o gás metano, e o gás metano também é um dos gases do efeito estufa. Então, está conectado com a empresa. Então, a gente divide esses escopos e até o lixo que o consumidor que comprou o produto da empresa joga fora está conectado. O transporte, bom, a empresa usa o transporte de terceiros para levar a margarina, ele está no Scope 3. Então, existe uma série de tributos na cadeia do Scope 3, que a gente divide em upstream e downstream. E aí, o que acontece muito é que as empresas, quando vão começar, porque a dor de cabeça, o pesadelo é o Scope 3. As empresas, quando elas falam de calcular as emissões, é muito mais fácil a gente falar que calculou as emissões do Scope 1 e 2. Mas quando entra o Scope 3, aí é uma dor de cabeça, porque a maioria das emissões da empresa, muitas coisas estão no Scope 3. E aí a empresa, ela elege categorias que são as mais importantes nesse grau de emissão, ou ela começa algumas categorias e aos poucos ela vai aumentando, como é o caso de muitas empresas que começam com 1, 2, 3 categorias de Scope 3 e aos poucos vai chegando a 10, 11, 12 e vão explicando mais detalhadamente seu Scope 3. João, quer adicionar algum detalhe aqui? O interessante é a gente entender que quando a gente fala em Scope 3, o buraco é realmente muito mais embaixo, né? Porque ele não fala só, o Scope 3, dentro da normatização do GHG, ele não fala só para você pegar o que está no seu primeiro ponto, upstream ou downstream, né? Ele está falando para você pegar toda a cadeia. Então, tem companhias ou tem empresas que eles tentam buscar, tem indústrias, né, que tentam buscar o seu escopo 3 desde a matéria-prima quando ela é extraída, né? E tem companhias, e tem empresas, tem companhias que não conseguem chegar até lá em cima, ou até, para todos terem uma ideia, o escopo 3 ele é tão extenso que ele pode ser desde a matéria-prima lá na natureza, a extração da matéria-prima, até o retorno da embalagem, até quantificar o quanto que aquela embalagem voltou para a economia circular. E aí já não é mais nem carbono, nós estamos falando em economia circular, nós estamos falando de outro tópico, nós estamos falando de outro assunto. Então, o escopo 3, ele vai muito mais além do seu fornecedor e do seu distribuidor. Ele vai muito mais além do passo anterior e do passo posterior, né? O quanto você conseguir de informação para poder mapear toda a cadeia daquele produto, daquela companhia, daquela atuação, ele se faz importante, né? Então, esse é um grande desafio, por isso que esse é a grande mudança, né? E aí tá alguns fatores que eu posso explicar de alguns exemplos também aqui na Austrália, onde a empresa ela começa fazendo o cálculo dela do Scope 1 e 2 de carbono, e a gente começa a fazer essa análise desses scopes, e a gente aos poucos vai para o Scope 3. E a gente vai dar alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor como faz essa análise. Basicamente, acho que outra coisa que é importante falar, isso são os invoices da empresa, como você vai fazer esse cálculo. Então, você tem ali o combustível, a eletricidade, a gente vai mostrar em exemplos como vocês podem pegar essas informações, e essas informações são convertidas em carbono, né, na emissão de carbono. Quando a gente fala de uma empresa que ela descarta o produto, e esse produto ele volta para uma economia circular, como o João falou, isso a gente tá, eu quero mostrar essa conexão dos aspectos quando a gente fala de carbono. Por quê? Porque às vezes as pessoas pensam só na emissão, mas a emissão ela é resultado de ações. E as ações
são os tópicos que a gente está falando de ESG, que envolvem tanto ambiente, social e governança, desde questões de comportamento, de como a empresa trabalha com o time para deixar ele informado desses assuntos, e a gente está falando do S, até o resultado desse comportamento, que uma delas dentro do ambiente, é a economia circular, a reciclagem. Então, por exemplo, se a empresa ela vende um produto e esse produto volta para uma economia circular, ela está mostrando tanto a questões de que ela está preocupada em reduzir essas emissões, ela está preocupada em informar o cliente dela sobre esses assuntos, ela está investindo em inovação, em tecnologia, porque ela pode estar criando algumas formas de trazer de novo para o mercado esse produto. Então, a gente está falando de redução, a gente está falando de economia circular, a gente está falando de mudança de comportamento de time, olha quanta, e de educação para o consumidor, que está isso tudo agregado. Então, quando a gente falar de relatórios, a gente vai explicar isso para vocês, mas é uma conexão dos fatores, então por isso que é muito difícil a gente falar só de carbono, se isso envolve outros atributos também. Mas o que é importante que o João trouxe é que cada vez mais que a empresa ela fica a par desses assuntos, ela começa a se interessar mais em fazer cálculos que podem vir a ser mais complicados e até de fazer uma análise mesmo, de olha, o meu Scope 3, eu estou percebendo que eu estou tendo uma emissão muito grande dentro da minha parte de transporte. Como é que eu vou repensar isso? Como é que eu vou conversar com o meu time para a gente rever qual é o nosso tipo de transporte, se a gente pode mudar rota, se a gente pode ir para um transporte elétrico. Tem uma série de discussões, mas é importante entender que eles se dividem em 3 categorias, e essas categorias, eu sempre digo que para iniciar, o Scope 1 e 2 é a melhor forma de você iniciar o cálculo. É mais simples, você inicia o cálculo e aos poucos vai desenvolvendo e mostrando para a empresa a importância do Scope 3, ou ela vai ter que fazer por conta de legislações, como eu mostrei que já estão aqui na Austrália, que a partir do ano que vem elas vão ter que apresentar, que envolve toda a cadeia de valores, que são também os fornecedores. Bom, vamos passar aqui para o próximo, só para a gente não ficar muito tempo. Então, explicando um pouco aqui dos fatores de emissão. O que acontece? Cada cada desses atributos, existe um fator de emissão por unidade dessa atividade. Ou seja, os fatores eles são usados para calcular as emissões do carbono com base no consumo de recursos. Então, a gente, por exemplo, pega os litros de combustível consumido por uma empresa. A partir desses litros de combustível que a gente pegou numa invoice, por exemplo, numa nota fiscal, existe um fator de emissão. E esse fator de emissão, a gente faz esse cálculo, ok, para esses litros eu vou calcular dentro da base desse fator de emissão. Esses fatores de emissão, eles vêm dentro dos próprios protocolos, dos órgãos, né, que falam sobre as emissões. Então, o GHG traz e cada país, como o João explicou, adapta. Aqui na Austrália, por exemplo, a gente tem uma adaptação ao GHG Protocol, que é uma própria regulamentação que a Austrália criou. Por quê? Porque dependendo do país que tu tá, os fatores de emissão, eles são diferentes. Por exemplo, aqui, cada estado tem um diferente provedor de energia. Então, o fator de emissão de energia, ele se difere. O fator de emissão do combustível, ele se difere provavelmente do Brasil. Então, precisa existir algumas adaptações. Então, o meu cálculo aqui, provavelmente ele vai ser diferente do que o João está fazendo lá no Brasil. Mas existe uma base, que é o GHG Protocol, e quando a empresa ela vai usar um cálculo, ela fala, ó, nós estamos usando o GHG e como adaptação à regulamentação X do seu país. Por exemplo, é o que a gente faz
aqui na Austrália. Então, a gente usa a regulamentação que adaptou alguns fatores de emissão para o contexto da Austrália. Bom, aqui é um exemplo que a gente vai dar. E, João, tu quer adicionar alguma coisa na parte de fator de emissão? Não, acho que isso corrobora o que a gente está falando sobre a importância de você seguir a normatização, seguir a legislação, e seguir também os instrumentos contábeis que a gente tem, ou os instrumentos de orientação que a gente tem. Né? A própria movimentação do GHG, ele também faz parte da cultura do país, ou na cultura de utilização, de como se constroem as casas, ou como se vive, como se anda, dentro de uma cultura, de um aculturamento regional. Beleza, voltando aqui. Tá me ouvindo, João? Tá, né? Ok, beleza. Vou voltar aqui, então. Eu vou dar um exemplo, então, para a gente entender na prática como é feito esse cálculo. Então, eu peguei um exemplo de uma empresa de tecnologia, né, para a gente poder entender como isso é um exemplo real, que eu estou trabalhando com empresas de tecnologia e tenho feito alguns cálculos, então eu vou trazer para vocês algumas ideias de como eu faço isso. Claro, tem todo um trâmite de a gente fazer uma análise de estratégia de sustentabilidade, de entender onde está a empresa no contexto, de fazer um diagnóstico, mas passando depois desse detalhe, a gente vou para um cálculo. E aí eu vou explicar para vocês, basicamente, alguns dos scopes para a gente entender como eu me baseio nesses cálculos, né? Então, o objetivo é calcular os fatores de emissão usado na eletricidade, né, dos data centers e outras instalações. Então, a gente precisa pegar informações de eletricidade, informações de emissões na nuvem daquela empresa, o que ela gasta, e a partir disso, a gente converte essa base de cálculo que vem em notas fiscais, e a gente também pega esses dados dentro de sistemas da empresa para a conversão de emissão do fator de emissão de carbono. Eu fico, às vezes, meio confusa na língua, João, porque a gente fala o emission factor. Vamos lá. E aí, a partir dessa análise, a gente começa a fazer o cálculo. Então, ok, eu fiz o cálculo da quantidade de eletricidade que essa empresa está gastando. Isso está dentro do meu Scope 2, beleza? Aí a gente está falando do deslocamento dos funcionários, que está dentro do Scope 3. Aí eu preciso saber como é que os funcionários estão se deslocando. É uma empresa de quantas pessoas? 200 pessoas, ok. Como é que eles vêm trabalhar? Eles vêm de bicicleta? Eles vêm de carro? Eles vêm de transporte público? Muitos pegam um avião o tempo inteiro para fazer palestras, congressos. Como é que é esse transporte da empresa? Então, baseado nisso, a gente também faz um cálculo. E detalhe, existem diferentes formas de calcular, quando é a gasolina, quando é o diesel, quando é o álcool, e quando é de bicicleta, melhor ainda, né? Porque a pessoa não está emitindo, mas se a bicicleta é elétrica, ela está emitindo. Então, tem alguns detalhezinhos, mas isso são bases de cálculo que a gente faz. O que geralmente a gente faz essas perguntas para a empresa, a gente conversa com os funcionários, a gente pode entregar um formulário para eles e perguntar. Então, olha a série de detalhes que tem para a empresa. Isso eu estou falando do Scope 3. E pode ser que no início isso não seja um fator tão importante para a empresa. Vamos supor que você trabalha numa empresa que vocês são 20 pessoas, a maioria trabalha de casa. Então, calcular o Scope 3 não é tão importante inicialmente. Você tem que entender quais são as prioridades do cálculo. E o resíduo, né, que é outro detalhe. Então, uma empresa de tecnologia, por exemplo, ela coloca muito lixo eletrônico fora. O que ela faz depois, né, que aquele computador, aquele teclado, aquele mouse não está funcionando mais? Onde é que ela bota fora? Então, você entende que o fora pode ser tanto do instrumento que a empresa produz, então ela está dentro do upstream, e o que ela não produz, mas ela, de alguma forma, usa e joga fora,
que está dentro do downstream. Então, são diferentes também fatores e cada um entra em espaços diferentes da empresa, mas todos são lixos, mas um não é a produção direta da empresa e o outro ele é a produção direta dela. Então, eu estou falando aqui da produção que não é direta da empresa, mas ela também coloca no lixo, que é esses instrumentos. Agora, vamos um pouco mais a fundo, que eu gosto sempre de trazer essa visão circular. A empresa que produziu esse computador, e essa empresa de tecnologia está usando, ele também teria que falar aonde é o lixo para ser colocado aquele computador. E aí a empresa de tecnologia poderia colocar no lixo correto. Então o lixo, que é o computador, ele está tanto dentro da empresa que produz o computador, como dentro da empresa que não produz, mas consome o computador e depois bota fora ele ou bota fora o mouse. São análises bem interessantes, por isso que é muito importante ter uma visão geral do carbono. E porque cada empresa, ela tem as suas dores, elas têm o que ela quer mais, o que ela mais está importada, qual é o mercado, qual é o cliente. Então, isso tudo vai mudar também. Qual o assunto que você vai dar mais atenção quando você estiver calculando o carbono da empresa? João, quer adicionar alguma coisa? Não. Isso está muito bem explicado. Tu quer dar algum exemplo de transporte, que vocês acreditam que vocês trabalham bastante com empresas que têm o transporte, transportadoras? Não só as transportadoras, as operadoras logísticas terrestres, mas também as aéreas, existe e eu volto a falar um pouco do compromisso, né? Existem algumas limitações para poder utilizar ou para poder estar dentro do compromisso, né? E assim, né? A importância de você saber fazer o cálculo corretamente, ele vai muito além do que só fazer um relatório muito bem feito. Ele vai ao ponto de você conseguir economizar na compra de ativos, por exemplo, né? O quanto que vale a pena você adquirir uma frota com combustível alternativo, né? O quanto que vale a pena você comprar energia, o quanto que vale a pena você atuar dentro de um segmento ou dentro da tecnologia, ou tentar aperfeiçoar, investir em tecnologia para dentro da companhia. E aí essas mudanças ou essas diferenças dos escopos 1, 2 e 3, eles são adaptados de acordo com cada segmento. Então, no caso de transporte logístico terrestre, né, você tem uma emissão de escopo 1 e muito mais relevante, que é o que se usa dentro do combustível, dentro dos caminhões próprios, do que propriamente o escopo 2 ou o escopo 3. Lembrando que o escopo 3 sempre tem o elo, né? O escopo 3 sempre tem a responsabilidade de você trazer todos os elos da cadeia para próximo de si, né? Na aviação, é um outro exemplo, seja ela comercial, ou seja ela somente de carga, né? O combustível da aeronave, ele representa 90%, 93%, 95% às vezes de das emissões e do compromisso de cada companhia. Então, essa forma de você estabelecer as normativas e adaptar, sabendo fazer o cálculo e sabendo defender essa forma de deslocamentos ou essa forma de atribuição, ela é não só aparente, como importante a ponto de você trazer isso para o seu dia a dia. E aí você viver isso, você conseguir ter uma robustez técnica para poder defender essas contas, né, essa contabilidade. Beleza. Eu vou passar aqui para o próximo, só para a gente entender. Aqui, basicamente, a gente vai falar de alguns exemplos, e eu gosto muito de trazer para a realidade. Então, o João vai falar desse exemplo, que é um exemplo que ele atuou junto no relatório e na parte de carbono, vai explicar um pouco para vocês entenderem, e a gente vai agora explicar mais detalhadamente até a gente chegar às perguntas.
João, fica à vontade. O Porto de Itapoá, ele é um porto aqui de Santa Catarina, fica aqui em Itajaí, né? E ele tem uma preocupação ambiental muito mais avançada, não só pela forma com que ele recebe os navios, as cargas, ou as companhias que acessam, mas também por estar dentro de uma bacia que tem uma pressão muito forte contra a expansão, ou contra o desmatamento, ou contra a forma de você mexer dentro das peças, né, do kit Lego, para você poder mexer e colocar dentro de um leito uma capacidade maior. Então, o Porto de Itapoá, ele teve lá as suas emissões contabilizadas, então você pode perceber ali que todos os escopos 1, 2 e 3, eles são medidos, e no escopo 3 dele é muito baixo, mas não porque a emissão do escopo é pequena, porque não existe a informação antes e depois. Né? Então a gente não tem um sistema integrado com os outros portos do restante do mundo para poder falar o quanto que aquele navio emitiu vindo, sei lá, de Roterdã para cá, vindo do Japão para cá, ou da China, de qualquer lugar. Então ele tem muito mais a concentração dentro do escopo 1 e o escopo 2, que é dele, que é de responsabilidade dele, do que o escopo 3, que é a movimentação fora do porto. Né? O escopo 1 do Porto de Itapoá também engloba um pedaço de energia, porque ele fornece essa energia não como... Ele fornece uma matriz energética, não como só uma forma de energia, mas também como uma forma dos navios atracados poder ser desligados, né? Não precisa do motor a combustão, do motor a diesel do navio estar ligado para o navio poder ficar funcionando, né? E algumas peculiaridades sobre essas informações que contribuem para um relatório de sustentabilidade. Então, o inventário de emissões, né, o inventário lá do GEE, ele é uma parte do relatório de sustentabilidade, que vai muito mais além, que vai sobre capacidade de transporte, que vai sobre forma que vai sobre compromissos, que fala sobre as ODS, que fala sobre a qualidade da informação, e aí sim, está muito mais ligado, um inventário de emissões, ele está muito mais ligado à qualidade das informações do que à quantidade de informações. E é por isso que existem os selos dentro das auditorias, os selos que buscam e que provam quão genuíno e quão robusto é essa informação. Né? Então, dentro desse relatório de sustentabilidade, né, ele é público, vocês podem colocar até no Google, relatório de sustentabilidade do Porto de Itapoá, que você vai chegar nele, e você vai ter todas as ações, todos os compromissos e todas as formas que foi utilizado para poder chegar até as 12, 13 mil toneladas aí de emissão, quase 13 mil toneladas de emissão do ano de 2023, que foi a publicação desse relatório. E aí, como forma de engajar os seus clientes, ele coloca uma opção para que o dono da carga, né, para que o dono do container, ou o dono da carga que está dentro do container, ele possa fazer essa compensação. Então, ele dá essa oportunidade, e se a empresa estiver de acordo, essas emissões, ela continua sendo 13 mil toneladas. Porém, a agressão, ela é menor por conta do engajamento, e é por isso que eu falei do engajamento dos produtos, por conta do engajamento de toda uma sociedade empresarial ou sociedade civil que seja, para poder olhar para essa causa e entender, e enxergar o quão importante é você saber fazer um cálculo com robustez científica, e o quanto que isso facilita para as adquirências de selos e, enfim, contribuir com os demonstrativos contábeis, com os demonstrativos fiscais, com os relatórios que são exigências do mercado financeiro ou do próprio mercado que você está inserido.
Fran, você está no mudo aí, viu? Obrigada. Um detalhe importante que eu lembrei que a gente tem que comentar é: existem plataformas hoje que colaboram, que a gente pode trazer e fazer alguns cálculos, mas não adianta nada a gente usar plataformas se não saber que dados vai colocar. Então, a gente não pode saber, a gente precisa entender quais são os dados importantes de agregar, por isso que a pessoa, o profissional que calcula o carbono, ele vai muito mais além de pegar invoices, ele é um cara também que tem que ter uma visão geral, se aquele contexto é importante, até para saber usar e fazer esse cálculo de uma forma correta. Então, a gente não tem que saber todos os detalhes, mas tem que ter uma visão geral e entender que existe um fator de emissão. Já aconteceu várias vezes de pessoas calcularem com o fator de emissão errado, e então são detalhes que cada vez mais um profissional, ele precisa ter esses entendimentos que tem o GHG, que existem as adaptações, que existem os fatores de emissão, que cada país se difere, que existem tópicos que são mais relevantes dependendo da indústria que está essa empresa. Então, esses são os detalhes. E outro detalhe que o João falou, e que é importante quando a gente fala do efeito dominó, que quando a gente está calculando o carbono de uma empresa, ela tem os seus fornecedores, então ela precisa também de informações desses fornecedores. E isso que envolve esse efeito cascata que está gerando que empresas que nunca pensaram que iam ter que apresentar o cálculo de carbono, hoje tem que apresentar, porque a empresa maior que ela é fornecedora está solicitando dela. Então, por exemplo, provavelmente o porto de Itapuã vai começar a fazer solicitações para stakeholders que antes o stakeholder nunca tinha ouvido falar. E esse stakeholder vai ser obrigado a ter que responder essas informações, então ele vai ter que ser obrigado a começar a pensar nas emissões, porque o Porto de Itapuã está solicitando para ele, porque precisa dessa base para calcular o Scope 3 dele. E isso, eu dou exemplos de redes de supermercados, por exemplo, é super fácil de entender. Por exemplo, aqui, redes de supermercados grandes, elas têm que apresentar os cálculos de carbono. E as próprias pequenos fornecedores, por exemplo, a pessoa que vende uma pasta de amendoim para o supermercado, uma bolacha, esse cara, ele faz parte do Scope 3 do supermercado. Então, mais para frente, o supermercado vai ter que começar a entender como é que, se essa pessoa também está calculando as emissões, porque ela precisa informar para o supermercado. A pessoa que fabrica carne, por exemplo, os supermercados aqui, eles já estão tendo toda uma atuação de reeducação para esses fazendeiros, para entender, porque as emissões maiores do Scope 3 do supermercado são os fornecedores que vendem carne para os supermercados. Então, ele precisa começar a entender essas emissões. Então, está existindo, entendeu, um empurrão para pequenas empresas também apresentarem. E isso, aos poucos, vai cada vez a existir mais. Por exemplo, eu dei um exemplo num podcast que no Brasil as empresas que estão na Bolsa de Valores, elas já estão apresentando também essas métricas na B3. E uma empresa de sapatos, por exemplo, ela vai começar aos poucos tendo que pedir para o sapateiro que produz uma parte do sapato lá no sul do Brasil apresentar sobre essas suas emissões. Então, existe uma conexão entre as pessoas envolvidas, e isso envolve o Scope 3 de carbono. Então, é super importante entender toda essa cadeia que está acontecendo e esse efeito cascata. João, quer adicionar algum detalhe aí? Não, é isso mesmo. O efeito cascata talvez seja um dos marcos mais importantes que a gente tem para poder falar sobre os relatórios. Beleza. Então, assim, para a gente não passar muito, eu vou colocar aqui mais um detalhe que eu acho importante.
Tem muito assunto de carbono. A ideia dessa live é dar uma introdução, a gente entender também as perguntas, o que vocês querem mais saber sobre esse assunto, para a gente poder também trabalhar outras lives. É minha primeira live, estou aprendendo aqui a mexer nos instrumentos, tentando ver aqui se o pessoal está respondendo, mas com certeza aos poucos a gente vai fazendo outras e vai ficando melhor, mas tem que começar. Vamos lá. Outro detalhe que é bem importante, e falar dos relatórios, o João deu o exemplo de um relatório, e eu trouxe aqui uma série de relatórios, porque eu também estou trazendo um contexto Austrália, e então a gente está fazendo um overview de Brasil, Austrália e mundo, né, de grandes empresas. Quando a gente quer aprender mais sobre carbono dentro da dinâmica da sustentabilidade, como o João falou das ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é as SDGs, análise de materialidade, quais dos frameworks a empresa vai usar, se é o GRI, se ela vai se basear nas legislações, no IFRS, se ela vai usar aqui na Austrália essa nova regulamentação, ela vai se basear em algumas ISOs, isso tudo é importante para fazer um relatório. Então, cada relatório, ele é diferente do outro. Mas uma coisa que eu sempre estimulo as pessoas é estudar o relatório, pegar um relatório e olhar, e fazer bem uma análise de pesquisa mesmo, olhar o que colocou, quais são os pontos, pontuar, analisar. Quanto mais a gente está estudando os relatórios, mais fica fácil entender esse contexto. E então eu trouxe aqui relatórios do um que eu gosto muito, que é o da Apple, que eles têm um vídeo que é a Mother Nature, né, a Mãe Natureza. Eu não sei se esse vídeo tem em português, mas com certeza ele tem a parte de translation em português. E ela, basicamente, a Mother Nature, ela vem analisar como eles estão escrevendo o relatório. E eles falam o que a gente lê em relatórios num vídeo de, acho que 5 minutos. Então, é muito interessante para começar essa análise, essa visão de entender os relatórios de sustentabilidade. Isso eu estou falando para o pessoal que está iniciando a carreira e quer entender. Eu tenho certeza que tem gente que está assistindo esse vídeo que já está em outro momento e já está também desenvolvendo já relatórios e quer mais entender sobre a questão do carbono. Mas esses próprios relatórios têm o carbono, e a gente falando mais desses detalhes dos scopes, né, essa divisão. O relatório da Amazon também é muito interessante, né, traz umas discussões bem legais. No contexto Austrália, né, eu estou falando do grupo Woolworths, que é o grupo de supermercados, e ali tem os relatórios e como eles também fazem essa distribuição e como hoje eles estão atentos aos fornecedores e saber mais sobre essa cadeia de valores e as emissões. Bancos aqui na Austrália, o Commonwealth Bank, por exemplo, e trouxe alguns brasileiros também, o do Grupo Tramontina, o do Grupo Boticário, que esse é o antigo, mas já está saindo o de 2024, que eu vi numa reportagem. Então, detalhe importante aí para a gente falar do Grupo Boticário. E dos Postmail, Australia Post, que é os Correios da Austrália. Os Correios da Austrália, eles já têm toda uma preocupação eles subcontratam, né, pessoas que trazem os deliveries na casa da gente, nas entregas, e esses subcontratados, eles já estão sendo também, já existem toda um roadmap, né, então um mapa de quais são os targets anuais, e um dos targets é também os fornecedores que são subcontratados, ou seja, que são o Scope 3 dentro do Australia Post, a começarem a apresentar essas suas emissões, e para eles também terem entendimento. E aí a gente está falando do pequeno, daqui a pouco da pessoa que tem uma empresa pequena que trabalha para o correio, e ele vai ter que começar a apresentar o Scope 2 de carbono dele, 1 e 2, e principalmente 1, que é a parte do combustível, né?
E vocês vão ver na foto ali que tem essas motocicletinhas. E é bem legal, porque os próprios Correios, que são vinculados diretamente ao Australia Post, eles já vêm em uma bicicletinha. Eles fazem as ruas, né? Então, isso tudo eles colocam no relatório deles. Então, são ações, comportamentos que estão mudando, estratégias criadas de curto, médio e longo prazo, e essa demonstração de como vai atingir essa redução de carbono. E aí a gente pode falar de comprometimentos de net zero até 2050, as relações de como a empresa vincula esses comprometimentos com o seu país, né? A Austrália tem, né, targets de reduzir em 70% as emissões de carbono que vem da eletricidade até 2035. Então, aí depende de cada país. João, quer adicionar alguma coisa? A gente já está indo para o fim. Acho que o João parou aqui, gente. Não, tô aqui. Deu uma travadinha, perdi você por alguns instantes, mas tô aqui. Tu quer adicionar alguma coisa, João? Não. Concordo totalmente. Então, é basicamente isso. O próprio Grupo Ambipar, existem vários relatórios, né, feitos pelo Grupo Ambipar, então também entrar, olhar, a gente pode também depois, alguma dúvida, passar para vocês mais informações, mas a ideia da live é poder passar uma visão geral. Fran, você está no mudo de novo. Tá, vamos lá, a gente está caminhando para o fim da nossa live, a gente tem um espacinho para perguntas, a gente sabe que é um horário que ficou Brasil e Austrália diferente, então tem muita gente aqui na Austrália que está me mandando mensagem aqui no pessoal que não conseguiu entrar por ser 8 da manhã, agora, né, 9h23, horário de trabalho, mas pedindo a gravação. Eu vou tentar gravar, gente. Eu vou tentar, só estou aqui organizando tudo isso, mas vai dar certo. Eu vou gravar e com certeza eu vou disponibilizar esse vídeo super enriquecedor aí para vocês. Queria agradecer, né, primeiro, antes da gente fazer algumas perguntas, o João, a gente tem algumas perguntas que me fizeram aqui também no chat, João, obrigada por sempre estar disposto a explicar, a trazer para o pessoal essa visão também empresarial do mercado, de Brasil. O João é um amigo, um apoiador, sempre colaborando. A gente tem o último podcast e a gente vai desmembrar vários outros podcasts para explicar cada vez mais, mas a ideia é mostrar essa necessidade de entender do carbono, entender dos scopes, entender do cálculo, começar a alertar que o próprio contador pode pensar nisso, porque é um novo mercado, e eu acredito que as pessoas ainda dizem, é uma tendência, não é uma tendência, não volta mais, isso é algo que veio para ficar, e cada vez mais com informações de dados, métricas, regulamentações, então, quando entra as políticas, né, as políticas realmente dadas com os objetivos, aí sim a coisa começa a acontecer. Então, isso iniciou há muitos anos atrás, vem vindo cada vez mais amadurecendo, é um aprendizado, como qualquer legislação, regulamentação, e hoje já existem uma série de atributos, série de tópicos para as empresas se guiarem, certos comprometimentos tanto do país, quanto da empresa, quanto os internacionais, e a empresa fazendo essa análise de mercado. Então, é uma profissão nova, que a gente está desbravando, mas tudo que é novo é mais diferente quando a gente começa a falar. Então, é essa a ideia, a gente falar de um assunto que é muito novo, mas que realmente já está em pautas e a gente vive na realidade. Eu trabalho na realidade, com isso o João trabalha na realidade, então a gente está falando realmente de coisas que a gente vive no nosso dia a dia. É isso, né, João? É isso mesmo. Então, uma pergunta que a gente deixa aí para vocês pensarem e trazer para a gente também a visão de vocês é esses benefícios.
Que benefícios vocês acreditam, né, que a empresa ela pode ganhar ao desenvolver um processo de cálculo de carbono? Então, isso vai até ao encontro de algumas perguntas que fizeram isso, mas eu vou deixar essa pergunta para, na verdade, mais para vocês pensarem, refletirem, quais são os benefícios desse cálculo de carbono. Tem uma pergunta aqui que fizeram até, João, que eu vou até já responder, e pode colocar, gente, aqui no chat alguma pergunta, já passando para o fim, que foi realmente disso, né? De se a empresa ela é importante a empresa só calcular o carbono ou ela realmente fazer uma análise de toda a sustentabilidade dela. E aí fica fácil de responder, né? Acho que a própria análise as estratégias de ESG da empresa, elas envolvem um desses atributos é o cálculo de carbono. O cálculo de carbono ele pode servir como um guia, porque como a gente faz, quando a gente faz o cálculo, a gente tem uma base para entender, ok, a partir daqui, desses dados, para onde a gente vai partir, qual é a mudança de comportamento que a gente vai ter, quais os fornecedores que a gente tem que realmente conversar, qual é a estratégia diferencial que a empresa vai levar em conta a partir de agora. Então, o carbono ele pode ser uma base muito interessante, mas que não é só ela. Não adianta só a empresa calcular o carbono e não mostrar como ela vai se alinhar para essa redução, que guia ela está usando, no próximo ano mostrar como aconteceu essa redução, o que ela fez para essa redução. Então, envolve uma série de outros aspectos, né? João, quer adicionar algum detalhe? Não, eu acho que só vai ajudar em tudo que a gente vem falando e tudo que a gente vem defendendo, né? Não tem uma forma de você fazer direito se você não for especialista, se você não se especializar tecnicamente nisso. Ok, acho que o João deu uma caída aqui. Voltou, João? Pode tirar do mute. Estou aqui. Beleza. Aqui, beleza. Eu acho que está dando uma quedinha, mas tudo bem. Ao vivo é assim, acontece. Detalhes da nossa internet. Estamos falando diretamente de Austrália e Brasil. Gente, então tá, eu vou deixar, já que a gente está com essa queda na internet, eu vou deixar, vocês têm os nossos contatos, o meu do qualquer pergunta, entrem nas nossas redes, na minha rede social, no Esse Tal de Carbono, façam perguntas, entrem no Instagram, no LinkedIn, e ali vai ficar vocês conversarem com a gente, e a gente pode também ter uma conversa com vocês e trazer alguns assuntos que a gente falou na live.